Então, olá, alunos do terceiro ano. Eh, eu resolvi estar gravando esse vídeo para estar auxiliando vocês a responderem as atividades da página 108, que é o texto do João Guimarães Rosa. É apenas um trecho de uma das obras mais famosas do pós-modernismo brasileiro, que é o Grande Sertão Veredas, né? É uma obra muito densa, é uma obra de uma leitura muito complexa. Então, vou estar fazendo uma análise geral da obra para tentar auxiliá-los a responder as questões. Se mesmo assim vocês tiverem dificuldades, é só me chamar no privado que eu estou aqui para ajudá-los, tá? Vamos lá, então. A obra do João Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, ela é uma das mais importantes da literatura brasileira. Por quê? Primeiro, ela é elogiada pela linguagem e pela originalidade de estilos presente no relato de Riobaldo. Riobaldo é o narrador personagem da obra. Lá no trecho que vocês vão ler, eu não sei, eu não me lembro muito bem se cita o nome dele, mas eu acho que ele só fala em primeira pessoa. Mas o nome do narrador personagem é Riobaldo. Ele é um ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim, que é uma das pessoas que ele amou durante a vida dele de ex-jagunço. O romance Grande Sertão Veredas, ele é considerado uma das obras mais significativas da literatura brasileira. Ele foi publicado em 1956 e, inicialmente, ele chama atenção por sua dimensão. Gente, é um livro que ele tem 600 páginas. Vocês não têm noção do quanto é um livro de uma leitura densa. Ele não é dividido em capítulos. É uma única história, não tem capítulos dividindo, não tem nada. O Guimarães Rosa, ele fundiu nesse romance elementos do experimentalismo linguístico, que é a questão de trazer para o romance, de trazer para as obras literárias a fala própria do cotidiano, o dizer próprio do cotidiano das pessoas, né? Então, ele fundiu esse experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática regionalista da segunda fase do movimento. Então, ele juntou a questão da valorização da linguagem própria do povo brasileiro com a valorização do regionalismo, que é a questão própria da segunda fase do movimento modernista e criou essa obra que é chamada de uma obra extremamente inovadora. A gente vai ter aqui o narrador, né? O foco narrativo de Grande Sertão Veredas está em primeira pessoa, que é o Riobaldo, como eu falei para vocês. Ele começa a obra na condição de um rico fazendeiro. Só que aí depois ele vai mostrando suas memórias, as lembranças da vida dele. Então, é uma obra que é difícil de você entender em alguns momentos quando ele está falando do presente e quando está sendo um flashback, quando está sendo uma lembrança, né? Ele narra em primeira pessoa, o Riobaldo, na condição de um rico fazendeiro, ele revive suas pelejas, seus medos, seus amores e suas dúvidas durante toda a vida. É uma narrativa longa, ela é labiríntica, por quê? Porque em alguns momentos você parece que não vai entender o que o narrador está querendo dizer com aquilo, mas depois da leitura você acaba compreendendo. E também uma coisa que faz ser uma narrativa labiríntica é por causa das digressões, é por causa das lembranças, dos flashbacks dele, que simula o próprio sertão físico, espaço onde se desenrola toda a história. Então, as lembranças dele são semelhantes ao espaço onde está se passando essa narrativa que ele vai contando. A obra, na verdade, ela apresenta um diálogo entre o Riobaldo e um interlocutor. É como se ele estivesse contando a história dele para alguém. E esse interlocutor, ele não se manifesta diretamente. Lá no trecho que vocês vão ler para responder as questões, vocês vão ver isso. Ao mesmo tempo que o Riobaldo pergunta alguma coisa para esse interlocutor, para essa pessoa para quem ele está contando essa história, ele mesmo responde. Esse interlocutor é como se fosse só um ouvinte, ele não tem vez, ele não tem voz, né? Só é possível identificar esse interlocutor e caracterizá-lo
por meio dos próprios comentários feitos pelo Riobaldo. E assim, a gente entende que é um interlocutor que é uma pessoa de grande conhecimento, né? Às vezes ele chama até de senhor doutor. Eu não lembro se no trecho que vocês vão ler vai ter essa questão, mas às vezes ele chama até de senhor doutor. O tempo da narrativa. Nessa narrativa, a gente pode ter alguma dificuldade de compreender a passagem do tempo. O motivo é a questão da estrutura do romance, que ele não se divide em capítulos e a narrativa é em primeira pessoa, que permite as digressões, as lembranças do narrador, alternando assim o tempo da narrativa ao seu bel prazer, ou seja, ele alterna entre presente e passado no momento em que ele acha correto. No entanto, a gente pode dividir a obra segundo alguns fatos marcantes do enredo, para poder facilitar a leitura. Na primeira parte, a gente tem a introdução dos principais temas do romance. Quais são os principais temas do romance? O povo, o sertão, o sistema do jagunço, que é o sistema do qual ele faz parte, Deus e o diabo, e Diadorim. Diadorim é a pessoa que ele amava, né? Nesse primeiro momento, Riobaldo introduz também a figura do interlocutor, que é para quem ele vai dirigir essa história, para quem ele vai contar todas as suas lembranças, toda a sua vida. E esse interlocutor ele não aparece diretamente na obra em nenhum momento. Na segunda parte, inicia-se o in medias res, ou seja, no meio da narrativa. É onde se inicia mesmo toda a história, onde se desenvolve toda a história. Que ela aconteceu durante a Segunda Guerra, onde o Riobaldo e Diadorim, chefiados por Medeiro Vaz, tentam vingar a morte de Jossa Ramiro, que são jagunços que trabalhavam juntos. A terceira parte da narrativa retorna à juventude do Riobaldo, quando ele conheceu o menino Reinaldo. E para o desespero do Riobaldo, que não sabe nadar, tanto ele quanto esse menino, eles atravessam o Rio São Francisco numa pequena embarcação. Então, assim, a narrativa é dividida em várias partes que narram fatos diferentes, mas não tem a divisão entre capítulos. Na quarta parte, a gente tem um conflito entre o Riobaldo e o Zé Bebelo, no qual esse último perde a chefia dos jagunços. E Riobaldo Tatanara é rebatizado como Urubu Branco, Urutu Branco. Então, o Riobaldo ele recebe digamos assim, um apelido de batismo no meio dos jagunços, que é Urutu Branco. E aí a gente tem a quinta parte, que é o epílogo, o final de toda a história, o desfecho, o desenrolar de toda a história. Quando o Riobaldo ele retoma o fio da narração do início, contando ao interlocutor o seu casamento com Otacília e como herdou as fazendas do padrinho. E assim ele termina sua narrativa com a palavra travessia, que é seguida pelo símbolo do infinito. Então, para ele, tudo que ele viveu, toda aquela história que ele está narrando, tem uma simbologia muito grande e está voltada para o infinito, ou seja, ele quer deixar essa narrativa, ele quer deixar essa história para o infinito e além, para todo mundo que tiver conhecimento, tiver vontade, conseguir ler a história dele. Aí a gente tem o espaço. O espaço geral da obra é o sertão nordestino. Os nomes citados podem causar alguma estranheza, confundir os leitores, porque a gente não conhece a região. E é preciso entender, no entanto, que essa confusão criada pelos diversos nomes e regiões, às vezes ela é até proposital do autor. Ele torna o enredo uma espécie de labirinto, como se fosse uma metáfora da vida. Então, é a questão de trazer para a literatura a realidade, o cotidiano, o sofrimento, as dificuldades, até o labirinto que muitas vezes a vida da gente se torna, né? É,
A travessia desse labirinto, por analogia, pode ser interpretada como a travessia da existência. Então, ao mesmo tempo que ele está narrando uma história que aconteceu lá no sertão nordestino, ele está comparando tudo com a vivência, com a travessia da vida, com as dificuldades da vida. E, além disso, a gente pode listar alguns espaços da narrativa em que importantes ações do enredo se desenvolvem. Esses espaços são o Chapadão do Urucuia, que é o local da travessia do Rio São Francisco, onde o Riobaldo e o Reinaldo se conhecem. O Reinaldo é o de Adorim, que é por quem ele teve um sentimento, é quem foi o amor da vida dele. Mas isso ele guardou para si. Ele só contou para esse interlocutor, que é para quem ele está contando a história. O segundo espaço da narrativa é deixa eu ver aqui, o liso do Sussuarão, que é o local da tentativa frustrada de travessia do bando de Meneiro Vaz, que é a segunda parte e, consequentemente, retirada. É um local onde acontece um conflito ali entre os bandos de jagunço, tá? O próximo espaço é o local da narração, que é a fazenda do Riobaldo, que está localizada na beira do Rio São Francisco, a 1 dia e meio a cavalo no norte de André-Quissé, que é um município nordestino, tá? O outro lugar que a gente tem é o Paredão, que é o espaço da batalha final, onde o Diadorim morre e termina a guerra. A guerra que é narrada lá no Grandes Sertões Veredas, e aí, nesse paredão, Diadorim morre, e ali com o Diadorim morre todo o sentimento que o Riobaldo tinha e tudo. E o último espaço, que são as Veredas Mortas, que é o local do possível pacto do Riobaldo. O Riobaldo, ele acredita que esse interlocutor dele, para quem ele está contando essa história, ele acredita que esse interlocutor é alguém de muito conhecimento, uma pessoa muito inteligente, tanto é que em alguns momentos ele chama ele de senhor doutor. E em alguns momentos também ele faz algumas perguntas para esse doutor sobre a questão de que será mesmo que o diabo existe ou o diabo existe só dentro de cada um. Mas tem um trecho também em que o Riobaldo deixa claro que ele fez um pacto com o diabo. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta para esse interlocutor as crenças do interlocutor, ele tem as próprias crenças individuais dele, né? O Grande Sertão Veredas é uma narrativa do pós-modernismo brasileiro que está dentro da geração de 45. Consiste em um longo diálogo, ou seria um monólogo, em que o protagonista, o Riobaldo, ele já está velho, né? Ele é um velho jagunço, que troca a vida da jagunçagem pela tranquilidade da fazenda. Ele narra sua vida a um jovem doutor que chega às suas terras. O texto também nos dá apenas pistas sobre a relação do ouvinte e doutor, sem, porém, permitir nenhuma fala. Esse doutor não tem nenhuma fala. Então, assim, é uma narrativa, é uma história, mas é quase, praticamente, um monólogo. O núcleo das memórias do narrador Reobaldo não é, todavia, as suas aventuras na jagunçagem, mas é principalmente o caso amoroso que manteve com Maria Deodorina da Fé, a de Adorim, que sendo filha única de um fazendeiro jagunço, Roca Ramiro, travestiu-se de homem para viver no meio dos jagunços. Essa é uma parte muito interessante da narrativa, porque até nesse momento a gente acredita que o Reinaldo era um homem. Só que na realidade o Reinaldo não era um homem. O Reinaldo era a Diadorim que tinha se vestido de mulher porque ela queria viver no meio dos jagunços, ela queria experimentar como é que era a vivência dos jagunços, né? O outro núcleo da história mostra como Hermógenes, um dos jagunços, acabou matando o chefe do banco, Roca Ramiro, fugindo depois com uma parte da jagunçagem.
O Riobaldo assumiu então a direção do grupo que restou, tomando como braço direito o de Adorim, que até então todo mundo achava que era o Reinaldo, que o Riobaldo tinha conhecido há muito tempo atrás. E o Riobaldo, nessa busca aí, ele buscou justiça e vingança. Ele se propôs a dar a alma ao diabo em troca de encontrar e matar o tal do Hermogênes, que é quem tinha matado o chefe do bando que o Riobaldo fazia falta. E é o que realmente acontece na narrativa também, né? Essa guerra aí dos jagunços e o Riobaldo faz um pacto com o diabo para conseguir encontrar o Hermogênes e matar ele para vingar o fato do Hermogênes ter matado o Joca Ramiro, que era o chefe do bando deles. Nessa obra do João Guimarães Rosa, o sertão é um mundo, e de modo especial, é um mundo que pode ser registrado, manipulado e transformado. É um mundo mítico. Como assim, um mundo mítico? É um mundo que é cheio de mistérios, né? Ele é ativo, ele é interativo. É um mundo que reage com tudo que eles gostariam de viver. Né? É um mundo que, assim, em alguns momentos até foge da realidade. Essa questão do pacto com o diabo para conseguir o que quer. É uma das coisas que torna esse mundo um pouco mítico, um pouco fora da realidade. O interesse especial do João Guimarães Rosa pelo espaço natural, pela cultura do sertanejo, é o que salta aos olhos da gente quando lê a obra, né? Esse interesse, ele aparece, não é de uma forma ocasional, é apenas o fio da meada, como pretexto apenas para uma discussão maior sobre o ser humano e sobre o mundo, na verdade, sobre a relação sempre tensa que se estabelece entre o ser humano e o ser humano e o mundo onde ele vive. É uma relação tensa, é uma relação complicada, é uma relação que explora conflitos gigantescos, né? Existe, nesse sentido, uma ponte de ligação de transcendência entre o regional sertanejo e o universal humano na obra rosiana. Quando a gente fala obra rosiana, é a obra do João Guimarães Rosa, tá? Que muito propriamente se dá no campo da linguagem e não apenas nos outros campos. A linguagem que o João Guimarães constitui é, torna-se um universo novo, porque até então a linguagem do sertanejo nordestino ela não era tão explorada num romance gigantesco como é o Grande Sertão Veredas. Ao passo que reinventa a vida sertaneja, as falas sertanejas, as angústias, as felicidades, as descobertas, os encontros e os desencontros sertanejos e humanos. Mas diretamente podemos dizer que para João Guimarães Rosa, o sertão é o mundo, né? A vida ali do sertanejo é comparada à vida de qualquer pessoa em relação ao mundo, em relação a um espaço existencial. E é um mundo confundido com uma linguagem original, poética e criadora. Linguagem original porque ele está utilizando a linguagem do sertanejo, do nordestino. Poética porque ele mistura um pouco de sentimentalismo, de lirismo e criadora, porque é algo inovador. Essa obra dele, ela é inovadora. Nesse sentido de que tudo pode ser visto junto, espaço e linguagem podem ser extremamente valorizados, como um universo ainda puro, ainda virgem de sentido, né? Até a época do pós-modernismo, essa questão do sofrimento do nordestino, ela não era tão explorada como passou a ser a partir desse romance do João Guimarães Rosa, que mostra mesmo a vida do jagunço sertanejo. Até então, essa questão do sofrimento do jagunço não era tão explorada, tá? Das cenas rosianas, que é da obra do João Guimarães Rosa, brotam espaços existenciais, interativos, vivos. Por vezes, esses espaços são até personificados. Parece que o espaço ele está ganhando vida. O local onde a narrativa se passa parece que ele ganha vida, né? Tem um universo folclórico, ele é cercado de transcendência,
Brota a vida enquanto existência exterior e interior, e a morte, ela vem enquanto a limitação. A morte acontece mostrando a limitação do ser humano, a limitação do ser humano, do sentimento que o ser humano tem. A morte acontece mostrando todas as limitações do ser humano. Brotando assim nesse espaço, nesse romance, belos, mostrando coisas belas, mostrando o amor, a comunhão, os rompimentos, os medos, as certezas, as angústias, as esperanças, desilusões, as descobertas, as perdas. Aí tem um conflito interno sempre entre Deus e o demônio, o bem e o mal. As tensões entre o sujeito sertanejo e o sertão. Por quê? Porque o sujeito sofre ali no sertão, mas ao mesmo tempo ele vive momentos bons ali naquele sertão. E a questão do sofrimento entre o mundo e a linguagem. Por quê? Porque até o modernismo, né, a linguagem do povo em si, ela não era valorizada. Não se trazia a linguagem do cotidiano para as artes literárias. Isso começa a ser valorizado a partir do modernismo e vai ganhando vida, e no pós-modernismo isso continua, tá? Eu espero que essa análise tenha sido importante para vocês, para responder as questões e também para entender um pouco sobre o pós-modernismo, porque essa obra do João Guimarães Rosa, ela é uma das principais obras, é uma das obras de abertura dessa época literária chamada de pós-modernismo. E esse texto que eu usei para vocês, para analisar a obra, está disponível no Guia do Estudante, se vocês quiserem acessar, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, eu tô aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Hoje eu não quis mostrar meu rosto não, tá? Tava um pouco cansada, vocês desculpem aí. Mas espero que essa análise tenha ajudado vocês. Um abraço e se cuidem, viu? Tchau, tchau.